Oi pessoal, tudo bem? Um tema que está sendo muito discutido nesse momento é o parecer apresentado por Raquel Dodge nos embargos de declaração opostos no RE 574706, que decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. No parecer, a representante do Ministério Público deixa claro que o ICMS que estava em discussão era aquele que compõe o preço da mercadoria ou serviço. Não quero me alongar sobre esse tema, que já foi objeto do nosso vídeo chamado Nova Decisão do STF sinaliza que o ICMS a ser deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS é o da nota fiscal. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. O motivo desse vídeo é analisar a opinião de Raquel Dodge no parecer no qual a representante do Ministério Público requer que se faça a modulação dos efeitos do acórdão de modo que o decidido tenha eficácia para o futuro, isso é, tenha efeito a partir do julgamento dos embargos de declaração. Vamos verificar qual é a chance do STF acolher a opinião do Ministério Público. Obviamente que não há como se prever o futuro. O que fazemos é tomar por base as decisões que o STF proferiu no passado a respeito da modulação, verificar como tem se comportado em relação às decisões proferidas após o julgamento do RE 574706 e daí concluir o que pode ser decidido no julgamento dos embargos de declaração. Pois bem, o ministro Marco Aurélio ressaltou em processo que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, destacado aqui no vídeo, que toda vez que o STF modula uma decisão, estimula procedimentos contrários à Constituição Federal, demonstrando que o ministro não vê com simpatia eventual modulação. E isso é claro, pois ao modular os efeitos de uma decisão, para que ela não atinja o passado, o STF acaba dando, de certa forma, um aval para que o Legislativo e os órgãos do Executivo criem leis ou exijam tributos inconstitucionais, pois com a modulação, o poder público arrecadaria tributos inconstitucionais sem a necessidade de devolução. Isso é um incentivo à criação de leis inconstitucionais com objetivo arrecadatório. Tanto é assim que a modulação dos efeitos de uma decisão somente pode ser aplicada em casos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e devem votar pela modulação a maioria de 2/3 dos membros do STF. Por outro lado, nos processos em que a União Federal tem pedido sobrestamento dos autos, ou seja, o arquivamento provisório dos processos dos contribuintes que discutem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração, os ministros têm rejeitado o pedido, determinando a continuidade dos julgamentos dos processos, ressaltando que a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral, não é necessário trânsito em julgado ou eventual modulação dos efeitos da decisão. Nesse sentido, cito 2 decisões, dentre dezenas de outras, do ministro Celso Mello, descritas aqui no vídeo. Destaco aqui também uma decisão do ministro Marco Aurélio em outro julgamento que deixa claro que a execução dos processos que tratam dessa questão deve ser imediata e que não há que esperar a modulação. No referido processo descrito aqui no vídeo, o ministro inclusive reconhece o direito de o contribuinte reaver mediante compensação os valores já recolhidos e não prescritos devidamente corrigidos. Em vista desse comportamento reiterado do Supremo Tribunal Federal, difícil de acreditar que, caso aceite a modulação dos efeitos da decisão, decidirá que a modulação deve atingir, por exemplo, os processos transitados em julgado. Pois bem, analisando outras modulações do STF na área tributária, verifica-se que a Corte tem por prática proteger os contribuintes que se insurgiram e ajuizaram ações judiciais e normalmente aplica a modulação apenas para aqueles contribuintes que não ajuizaram ações para discutir o direito. Assim, acreditamos que se o STF modular a decisão proferida no RE 574706,
E considerando as decisões que estão sendo proferidas, no sentido de que os processos dos contribuintes sobre a questão não devem ser sobrestados, e aliás, podem ser executados imediatamente, acreditamos que uma eventual modulação somente atinja aqueles que não ajuizaram a ação ou, na pior das hipóteses, aquele contribuinte que ajuizou a ação e não tem decisão transitada em julgado. Resumindo, tudo indica que a modulação, caso ocorra, seja aplicada apenas para aqueles contribuintes que não buscaram seus direitos junto ao Poder Judiciário. Para aqueles que não ajuizaram ações, provavelmente o marco será o julgamento do RE 574.706 ou o julgamento dos embargos de declaração do RE 574.706. Tchau, pessoal!